Olá, muito boa noite para você que está online conosco. Estamos começando mais um Alcance Mais, dessa vez a nossa edição online. Gente, nesses últimos 2 meses temos falado sobre a cultura do reino e hoje nós preparamos algo muito especial. Nós vamos bater um papo aqui sobre a cultura do reino versus a cultura do mundo. E hoje eu estou aqui com os meus amigos, pastor André. Olá, gente, graça e paz, boa noite a vocês. Pastor Wellington. Boa noite, gente. E o Hudson, que é diácono aqui da casa. Boa noite, gente. Graça e paz. Para mim é um privilégio estar com esses homens de Deus aqui. E a gente vai bater um papo aqui sobre a cultura do reino versus a cultura do mundo. Você que ainda não segue, que ainda não fez a sua inscrição aí no nosso canal no YouTube, aproveita para fazer isso. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa igreja. Vamos orar para a gente começar? Pai, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio que nós temos de ser igreja, Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunir aqui para falar sobre algo muito importante, que é a cultura do reino, a cultura dos céus, a cultura que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas. Pai, que esse bate-papo aqui seja para nos edificar e edificar toda a sua igreja, Deus. Nós oramos assim, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito legal estar aqui com vocês essa noite e para a gente começar aqui a conversar sobre a cultura do reino e versus a cultura do mundo, acho que é importante a gente estabelecer aqui de maneira simples, mas clara aqui para a galera que está nos assistindo, definir o que é cultura. E eu peguei uma definição bem básica aqui, que cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de um determinado grupo. Então a gente pode dizer, pessoal, que de maneira bem objetiva, que a cultura do mundo são os valores, as crenças e os significados do mundo. E a cultura do reino são os valores, os significados e as crenças, do reino de Deus. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, para a gente poder discutir, como que a gente pode fazer para estabelecer a cultura do reino nas nossas vidas? Para a gente começar esse bate-papo aqui, quem quer começar falando aí? Como que a gente pode fazer para estabelecer a cultura do reino de Deus? Eu acho que, falando assim inicialmente, quando você fala, por exemplo, uma cultura de um outro país, vamos usar esse paralelo, uma cultura americana. Eu até recentemente estava vendo algumas curiosidades e disse que o americano ele não ele tem um costume assim, quando convida, por exemplo, a família do pastor André para jantar lá na minha casa, geralmente o americano ele coloca os descartáveis na mesa, prato descartável, copo descartável, e diz que isso é cultural. Já é uma cultura do americano, já é diferente da nossa aqui, Geralmente a gente vai pensar, poxa, sei lá, preguiçoso, algo do tipo, Nossa, o cara está me recebendo com um copo descartável. Mas o americano, ele tende muito para a praticidade das coisas, então ele é muito prático. E quando a gente fala assim, em estabelecer uma cultura, como que eu sei disso? Porque eu fui atrás da cultura americana. E quando a gente fala sobre a cultura do reino, então eu preciso entender como funciona a cultura do reino para que eu venha interagir com a cultura do reino. E somente assim a gente vai conseguir estabelecer na nossa casa, na nossa vida, e enfim. Então eu acredito que assim, o primeiro passo é conhecer. Conhecer como que aquela cultura, a cultura do reino, ela funciona. Para mim, eu acredito que conhecer. Legal. Eu acho que talvez o inverso também é legal, Fazer uma leitura da cultura que hoje é existente. Cultura brasileira, americana. É interessante a gente ver uma multinacional, quando ela vai estabelecer uma empresa em determinado país, ela vê a cultura daquele país, Então você pega, por exemplo, o McDonald's ou a própria Coca-Cola, Em diferentes países os sabores mudam, Alteram, porque eles fazem uma leitura daquela cultura e aí eles estabelecem a cultura de comida, no caso deles, para que aquela cultura absorva isso.
Então é interessante também, nós como cristãos, como igreja, a gente lê a nossa cultura brasileira hoje, quais são os pontos que conversam com a Bíblia e quais são os pontos que não conversam com a Bíblia, e a gente criar esse diálogo, mas também a Bíblia não só dá resposta, mas apontar o pecado, né, que a cultura hoje está existindo no Brasil. Acho que isso também é importante. É interessante que nós estamos, né, sobre a terra com diversos povos, diversas nações, e cada nação, cada povo tem a sua cultura. E a partir do momento que você aceitou Cristo, que você entra agora para dentro do reino de Deus, você vai aprender agora uma nova cultura, a cultura correta, que é a cultura do reino, que vai se chocar com as diversas culturas que nós estamos inseridos hoje. Então, como o pastor Wellington falou, como o Russo falou, a gente precisa estudar agora a cultura do reino e trazer agora esse paralelo com a cultura ao qual estou inserido, para fazer com que essa cultura do reino venha ser estabelecida naquela cultura. Como eu estou vindo de uma família que tem uma cultura italiana, então agora me converti, né? Então, mas minha família é italiana, falam alto, tal. Então, o que é pecado, o que não é pecado nessa cultura que eu trouxe da minha família? E isso agora com a cultura do reino, eu vou ter que alinhar o meu coração à verdade da palavra de Deus e deixar de lado a cultura da minha família, a cultura do país que eu estou inserido, que está debaixo de um pecado, de um jugo errado, fora da cultura do reino de Deus. Legal. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos 12:2, um texto muito conhecido, sobre todos nós, ele vai falar sobre padrão. E é mais ou menos pegando o que cada um de vocês falaram, né? E olha que interessante que Romanos 12:2 nos diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu acredito que a gente pode fazer um paralelo com cultura, né? Aqui, padrão. Não vivam conforme o padrão ou a cultura deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, de maneira bem objetiva aqui, eu vejo o apóstolo Paulo nos falando assim, olha, vocês precisam deixar que eu renove a mente de vocês, né? Vocês precisam deixar que eu transforme vocês, que eu renove a mente de vocês, para que então vocês possam experimentar da cultura do reino de Deus. Como que vocês acham que dá essa transformação na mente do cristão? O pastor André falou, né? Então, uma vez que a gente está em Cristo Jesus, então agora a gente passa para uma nova vida, uma nova cultura. E o texto está falando assim, não, vocês têm que deixar que Deus transforme a mente de vocês, né? Como que a gente pode falar aplicar na nossa vida aí essa transformação de mente? Eu entendo que é um choque, né? Quando a gente se converte, é um choque de cultura. Você vem de um ensinamento, um padrão, princípios de pensamentos, né, que você aprendeu na sua cultura, na sua família, e muitas vezes até no país de origem onde você está, e agora você adentra o reino de Deus. Então, o primeiro momento é um choque, né? Através dos ensinos, através dos confrontos da palavra, porque a palavra vai nos confrontar, vai confrontar o pecado, vai confrontar o nosso erro, a nossa forma de lidar com o dinheiro, a nossa forma de lidar com a questão sexual. Então, tudo isso vai ser um confronto no primeiro momento. Mas a partir do momento que a tua mente vai sendo confrontada, o seu coração vai sendo revelado. E aí que é a magia, que eu posso dizer assim, do Evangelho, que é o transformar de dentro para fora. O nosso coração vai sendo transformado pela palavra de Deus. E a nossa mente vai sendo renovada pela cultura agora do reino, que já está em nós, no nosso coração. Então, eu percebo que quanto mais você medita na palavra, quanto mais você ora, quanto mais você busca, né, a palavra, mais transformado você vai sendo de dentro para fora. Então, a cultura de Deus, ela vai sendo inserida na sua mente através dos ensinos, através da exortação, da correção, através de homens de Deus que Deus coloca na nossa vida, né, mulheres de Deus, para nos corrigir, para nos tirar do erro, de uma cultura errada, para nos trazer para a verdadeira cultura, que é a cultura de Deus, a cultura do céu. Eu concordo com o pastor André, porque às vezes quando a gente lê esse texto, né, transformar a vossa mente, a gente acha que, não sei vocês assim, mas sabe, um estralar de dedos, a nossa mente, ela... Eu acredito que é quando você realmente começa a se relacionar com a palavra e deixa que a palavra comece a confrontar toda a sua maneira de viver. Por exemplo, a Bíblia vai dizer, né, aquele que mentia, não minta mais. E às vezes, por exemplo, em alguns lares, existe uma cultura da mentira. Né, aquele jeitinho, o próprio brasileiro, né, na verdade, tem, infelizmente, essa cultura do jeitinho brasileiro, né, que muitas vezes envolve a mentira. Então, quando eu deixo a palavra me confrontar, ela vai gerando essa renovação na minha mente.
Então, assim, é uma renovação através da luz da palavra, né? Isso que o pastor André falou, eu creio nisso, sabe? Não é algo mágico que acontece na nossa mente quando a gente aceita Cristo, né? Mas eu acredito que há uma ação, sim, do Espírito Santo, uma revelação nas Escrituras que vão confrontando a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, a minha maneira de enxergar as coisas. E são coisas que estão impregnadas em nós, Isso. né? Foram ali ensinadas desde a infância, você achava que estava certo aquela situação, né? Agora você vem para o reino, você vem para o evangelho, aquilo começa a confrontar. Pera, mas não é assim que meu pai me ensinou. Não é assim que a minha mãe me ensinou. Não é verdade, Hudson? Não, eu acredito fielmente no que vocês estão dizendo, né? Eu acho que um ponto a mais para acrescentar também, ali em Romanos 12, diz que a gente tem que renovar a nossa mente, né? E a palavra de Deus, ela tem esse poder, né, de renovação diária, né? A gente vê Jesus orando, Pai Nosso, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E o pão, biblicamente, ele traz essa alegoria da palavra, do renovar, né? De um alimento espiritual. Então, eu acho que a gente tem que se alimentar todos os dias. Essa renovação mental, ela tem que ser todos os dias, porque a cultura do mundo, ela está presente em nossas vidas todos os dias. É no ligar o celular, na ida para o trabalho, a gente já vê alguma propaganda, né? A gente vai tendo contato com essa cultura externa todos os dias. E se nosso relacionamento com a palavra de Deus não for todos os dias, muitas vezes a cultura do mundo pode estar tomando o nosso coração muito mais do que a cultura do reino, né? E até assim, falou algo bem interessante, que é essa questão da cultura, você vê numa propaganda, você vê... E há uma desconstrução sendo feita por trás, né? Na verdade, hoje nós estamos vivendo num mundo muito intencional. A gente está vivendo num mundo hoje que estão tentando desconstruir culturas. A todo momento estão tentando desconstruir algo. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E é através da palavra de Deus que você vai estar atento ao que está acontecendo à tua volta. É interessante vocês falarem isso, né? Que a gente precisa dessa renovação. E eu acho que antes de pensar na renovação, entender que muitas vezes nós somos movidos por coisas que a gente nem entende que está dentro de nós. Você para pensar nisso? Um padrão, não tá? Vocês falando sobre isso, eu fui ver o significado de padrão aqui. É uma norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria ou por uma autoridade que é usada como base para estabelecer uma comparação. E muitas vezes, gente, nós vivemos por padrões que foram estabelecidos na nossa família, né? No nosso trabalho, na nossa igreja. E muitas vezes a gente vive por padrões que foram pré-estabelecidos que a gente nem se toca, que eles regem a nossa vida, né? Então Deus está falando, olha, então existe esse padrão do mundo, agora vocês não devem mais viver por esse padrão. Aí que o Hudson falou, não, cara, a gente tem que conhecer. O André também, você falou, né, que nós temos que conhecer qual é o padrão de Deus e conhecer qual é o padrão do mundo para entender, puxa, então qual padrão eu estou vivendo? Qual é o padrão que está determinando a minha vida? E muitas vezes nós estamos vivendo por padrões que foram pré-estabelecidos nas nossas vidas e que a gente nem sabe que é regido por eles, né? Eu gosto de olhar para trás e perceber isso na minha vida, né? Até voltar para os caminhos do Senhor, eu era regido por padrões desse mundo, achando que aquilo era bom, achando que aquilo era suficiente, achando que aquilo estava me levando para um lugar bom. E não, depois que eu fui confrontado pela palavra, que fui confrontado por Deus, fui percebendo, opa, esse padrão que agora regia a minha vida, ele precisa ser excluído, né? Eu preciso renovar minha mente para que então o padrão de Deus se adentre na minha vida, né? Algum de vocês já tiveram alguma dificuldade aí para restabelecer novos padrões? Com certeza. Eu tenho uma frase que você fala, que eu tomo assim como uma verdade, né? Que o novo nascimento, ele não é uma mudança de exterior, assim, de atitude, de comportamento. É uma mudança de natureza. Então, quando a gente vai ver sobre, né, quando Jesus fala, né, que nós temos que nascer da água e do Espírito, né? Falando do novo nascimento, né? Quando nós o aceitamos, quando confessamos Ele como Senhor das nossas vidas, e está falando desse novo nascimento do homem, eu acredito que tudo isso, com todo esse novo nascimento, começa uma nova cultura, né? Porque é bem como você falou, os padrões que foram colocados nas nossas vidas,
a gente aprendeu desde novo, desde criança, desde muito cedo. Então, coisas que a gente faz hoje, que a gente nem sabe por que a gente faz, mas é porque foi nos ensinado assim. E a gente aprendeu assim, a gente viu assim, e a gente foi criado assim. E quando a gente fala de um novo nascimento em Cristo, então nós também realmente precisamos agora, através da palavra e do Espírito Santo, buscar em Cristo, né, essa nova natureza, essa nova maneira de viver, essa nova maneira de enxergar as coisas, né? E é um desafio. É um desafio, porque por isso que às vezes a gente fala tanto, né, da vida da leitura na palavra. E, nossa, por que eu tenho que ler tanto a palavra? Né? Porque é a palavra que vai pavimentar, né, o nosso andar, o nosso caminho para a cultura do Reino de Deus. E vai nos transformar de dentro para fora. Né? Eu lembro quando eu era mais novo, eu passava na frente da igreja católica e fazia o sinal da cruz. Mas, cara, eu não era católico, não era crente, não era nada. Né? Por quê? Aí eu parei para pensar, por que eu faço o sinal da cruz? Era uma cultura, eu via as pessoas fazendo, eu estava repetindo algo que foi me passado ali, me ensinado. Até o momento que eu parei para avaliar, por que eu faço isso? Por que eu faço o que eu faço? Isso está certo? Entende? Então assim é também agora nós com a cultura de Deus. Então a gente traz muita bagagem da nossa vida antes de Cristo que vão ser confrontadas através da cultura do reino, através da palavra. E esse meditar na palavra vai confrontar nossas culturas erradas, né? Essa pergunta é: por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Forte, né? Forte. Gente, esse primeiro momento que foi de introdução, a gente pode ficar nesse assunto que é a noite toda. Mas a nossa ideia que nós conversamos antes é de ser um pouquinho prático, né? E eu trouxe 3 pilares aqui, porque assim, a cultura do reino entra nas nossas vidas e precisa ser estabelecida em todas as áreas, ok? Acho que é até importante falar um pouquinho sobre isso, porque a gente vem infelizmente, de uma crença, vamos dizer assim, moderna, né? Pós-moderna dentro da igreja, que a gente quer partes do ensino de Jesus. Tem uma palavra muito boa do pastor Luciano Subirá, que ele fala remendo ou renovo, né? E nessa palavra ele fala do problema que existe na nossa cultura evangélica, de muitas vezes a gente querer partes do evangelho. Eu quero a bênção, mas eu não quero confronto. Eu quero cultuar, mas eu não quero discipulado. Enfim, isso entra nas nossas vidas, né? E a gente não percebe que não está vivendo o evangelho, porque quando Jesus chega na nossa vida, ele muda tudo, né? Nós temos que abraçar todo o evangelho, não parte dele, né? Eu falo isso, gente, porque a cultura do reino precisa ser estabelecida em todas as áreas das nossas vidas, né? Uma vez que a gente nasce novamente em Cristo Jesus, então a gente vai reaprender a viver para todas as áreas, né? Isso. E eu separei aqui 3 áreas. 3 áreas. Porque, como eu falei, se a gente fosse falar de tudo, a gente ia precisar de vários alcances mais aqui para conversar só sobre isso. Mas eu separei 3 áreas para a gente conversar aqui e eu vou fazer uma pergunta para cada um dos meus amigos aqui. Nós vamos falar sobre família, sobre educação e trabalho. Coisas muito importantes, eu acho que pega a vida de todo cristão, de todo mundo, seja homem, mulher, criança, adolescente, jovem, idoso. Todos nós precisamos da cultura do reino estabelecida na nossa família, na educação e no trabalho. E eu vou perguntar primeiro para o Wellington aqui sobre família, Wellington. Cultura no reino, na área familiar. O que você diria? Como que você vê a cultura do mundo na família e a cultura do reino na família? Como que a gente pode ajudar os nossos telespectadores? Eu acredito que parte daquilo que o Hudson falou. Quando a gente fala sobre família, cultura do reino na família e a cultura do mundo na família. Como está funcionando a cultura do mundo hoje na família? A gente sabe que há uma agenda contra a família, seja ela cristã, seja ela pós-moderna, a família em si. Conceito de família, o conceito família, uhum, né? Há uma agenda, né? Há uma cultura querendo ser estabelecida, né? E a gente precisa então entender, né, como está funcionando hoje no mundo. E aí qual vai ser o meu balizador, qual vai ser o meu, né, a barra paralela que vai me manter nesse lugar correto.
é a palavra de Deus. Como funciona a família diante da palavra de Deus, né? Porque, como a gente falou, a questão dos padrões, né? Às vezes a gente já traz isso dos nossos avós, dos nossos pais, e a gente vai carregando, por que eu faço o que eu faço, por que eu faço dessa maneira com a minha esposa, por que a gente vive assim, por que eu trato os meus filhos dessa maneira, e a gente só vai muitas vezes replicando, E aí, por outro lado, tem essa influência intencional, né, da cultura mundana batendo na família. Então, eu acredito que a gente precisa realmente olhar para a palavra de Deus e aprender diante da palavra de Deus o que é uma família, né? Qual é o conceito de família, como é enxergada a figura do pai, da mãe dentro de uma casa, qual é o valor dos filhos dentro da família, né? E a palavra de Deus, ela é rica para nos mostrar tudo isso. Enquanto eu estava vindo para cá, um texto, uma passagem, na verdade, que veio ao meu coração, é quando Jó, ele fala que ele santificava os filhos, né? Ele oferecia sacrifícios ao Senhor, porque às vezes os filhos ali se reuniam, davam as festas, e ele pensava assim, vai que, né, os meus filhos pecaram, né? Então eu estou aqui fazendo, né, sacrifícios ao Senhor para santificar os filhos. Então ele estava tendo aquele papel de sacerdote, ele estava ali cobrindo os filhos, cuidando dos filhos, né? Então você veja assim, qual é o padrão do pai para a família, né? Trazer essa cobertura para a sua casa, trazer esse cuidado para a sua casa, né? Gastar realmente tempo em oração na presença de Deus para realmente estabelecer isso dentro da casa. Então, eu acredito sim que, falando sobre cultura, a cultura do reino na família, né? A gente vai sempre voltar para o mesmo ponto, né? Realmente conhecer como está acontecendo no mundo e buscar na palavra a direção correta. Por exemplo, Gênesis 2, né? Qual é o padrão? Qual é o padrão do casamento? Qual é o padrão da família? A gente sabe que hoje tem toda essa questão de ideologia de gênero e tudo mais. Mas qual é o padrão santo, né, do reino de Deus, né? A Bíblia nos mostra que Deus fez homem e mulher, né, e deu uma ordem, cresçam, multipliquem-se, encham a terra a partir de onde? De um homem e de uma mulher. Eu sei que hoje é polêmico falar sobre isso, né? Mas a gente está falando sobre cultura do mundo, a cultura humana, a cultura caída, né? E nós então precisamos olhar para a cultura perfeita, né? A oração do Pai Nosso, né? Seja feita a sua vontade, como ela é feita no céu, aqui na terra, e não ao contrário. Então, qual é o nosso padrão? É o padrão celestial. Amém. Né? Eu estava falando, né, sobre a questão da importância da gente aplicar a palavra de Deus na família, e eu estava lembrando de um caso, de um atendimento, alguns anos atrás, de um irmão, que ele veio se aconselhar, falar sobre o casamento dele. Ele, na verdade, não era casado, morava só com a mulher. E eu perguntei o porquê, né? Ele falou, não, porque ela recebe uma pensão. Ela recebe uma pensão do ex-marido que faleceu. Então, para a gente não perder essa pensão, a gente resolveu não se casar no papel, né? Não oficializar o casamento. E ainda veio com um argumento que assim, não, pastor, isso é uma bênção, né? Porque ela não deixa de receber o auxílio, nós estamos juntos e nós não precisamos de um papel para dizer que somos casados, né? Você vê como é um engano que as pessoas vivem, né? Porque você está deixando de realmente receber a bênção de Deus que se importa com o casamento, e nós precisamos fazer valer isso nas nossas vidas, como o Elton falou. Por quê? Porque de repente tem medo, né? Quer receber os recursos, é inseguro em relação ao que Deus vai proporcionar para ele, se ele fazer a coisa do jeito certo, da maneira certa, né? Quantos casos a gente vê assim de pessoas que distorcem as coisas, que buscam fazer as coisas do seu jeito e ainda colocam Deus como abençoador disso, né? Eu tive uma experiência quando, né, eu entreguei a minha vida a Cristo, porque minha esposa Eleandra, a gente não era casado e a gente vivia ali ajuntado, amontoado, né?
E hoje também tem essa cultura, né? Cara, não case, não precisa casar. É só um né? papel. Faça contrato, né? Hoje é contrato, né, de casamento, né? Não deu certo, você se separa. Eu me lembro até hoje, quando o pastor Milton, né, me perguntou, né? Cara, e aí, vocês são casados e tal, né? Eu falei, pastor, né, a gente se ama, não precisa casar, não precisa disso, isso é coisa do homem e tal. Mas eu fiquei impactado assim, com a pergunta que ele me fez, ele conseguiu abrir os meus olhos. Ele falou assim, amigão, mas deixa eu te perguntar um negócio assim. Se você tivesse comprado um carro de uma pessoa, por exemplo, você comprou o carro do André, você pagou aquele carro, quitou aquele carro, mas o carro ainda está no nome do André. Você não correria, né, para colocar esse carro no teu nome de volta? Eu falei, lógico, claro que sim. Ele falou assim, e quem que é mais importante, o carro ou a tua esposa? Porque a tua esposa não está no teu nome. Sabe, aquilo realmente abriu os meus olhos. Eu falei, cara, poxa, não é dessa maneira, né? Então, assim, às vezes são coisinhas que vão entrando na nossa vida, a gente acha que é insignificante, mas, cara, que falam muito alto, assim, né? Por falta de se aprofundar no conhecimento da cultura do reino de Deus. Como que funciona? Que princípio é esse para Deus? E quando você começa, então, a fazer e a cumprir esse princípio, você é abençoado. Agora, não, o problema nosso é que a gente carrega essas culturas erradas e achamos que está tudo bem. Sim. E não está tudo bem, né? Ah, não, eu não vou casar porque eu tenho essa pensão aqui, se eu casar, mas você prefere agradar a homens ou agradar a Deus? Você prefere ficar com a cultura do mundo ou com a cultura do reino? É um confronto que vai, né, ser dado ao nosso coração. O que você prefere, obedecer ou desobedecer? Quer dizer que a tua confiança está na pensão, não está nem na provisão que o próprio Deus pode te dar. Não, contribuindo, né, com tudo que vocês estão falando, a gente vê que a cultura do mundo hoje, o que é família para a cultura do mundo, é algo muito distorcido do que a própria Bíblia fala, né? Que um professor meu, ele era biblista, né? Tradutor, exegeta do grego, do hebraico, e ele falava, ele brincava, né? Ele falava, ó, eu não duvido muito de que daqui 50, 100 anos, quando a gente citar a palavra pai ou a palavra mãe na Bíblia, a gente vai ter que colocar uma nota de rodapé dizendo ser humano do sexo masculino, ser humano do sexo feminino. Por quê? Porque a cultura mundana, secular, ela tem desconstruído a imagem do que é cultura, do que é bíblica, né? O pastor Hélio trouxe ali Gênesis 2, né? Deus estabeleceu a família como macho e fêmea. E hoje a gente vê, eu estava estudando com a Fer, me propus estudar com ela o tema do feminismo, né? Que as meninas conversaram aqui no Aliançadas, e a ideologia de gênero, a teoria queer, eles trazem a ideia de que a invenção de sexo é uma invenção mesmo, né? Do patriarcado, né? Do sistema até bíblico, né? Isso é uma invenção que a cultura trouxe, né, para a sociedade. E eles falam que o quê? A gente não é macho. A gente escolhe ser macho. A gente escolhe ser homem ou a gente escolhe ser mulher. Independente do sexo que você é, né? Se você nasceu homem, você não é homem, você escolhe ser homem, ou escolhe ser mulher, ou escolhe ser trans. Né? Ou escolhe ser um animal. Isso. Eu já vi casos de pessoas que escolheram ser um animal. Né? Agora, eu acho isso um tiro no pé, porque a gente vê que toda essa linha de pensamento vem muito alimentada pelo progressismo. Né? Ou seja, é acreditar num futuro melhor e tudo que ficou para trás é retrógrado, é diabólico, é opressor. Né? Só que você colocar uma mulher com uma mulher, independente do que uma delas fale que é homem, isso não vai gerar vida, isso não vai gerar família. Então é um tiro no pé, essa desconstrução que eles fazem, porque a Bíblia é tão fiel e tão verdadeira, de que quando ela estabelece homem e mulher, é porque ali tem vida. Mas a cultura, desconstruindo isso, ela pode ser bonitinha, argumento, tudo bonito. O pacote é bonito, mas o princípio está errado. Não gera vida, né? A gente podia ficar falando da família o programa inteiro aqui, né? Mas vamos passar para a próxima pergunta aqui. Vou perguntar aqui para o Hudson sobre educação, Hudson. Como que você vê a cultura do reino na educação, a cultura no mundo na educação? Como que a gente pode ajudar aí as pessoas que estão nos assistindo? Eu acredito que a ideia da educação, ela está totalmente ligada com a família, né? Eu estava estudando, também pesquisando, né, para a gente estar conversando aqui. E hoje tem um movimento de educação no Brasil. Né? Primeiro que a nossa Constituição, ela já diz que a responsabilidade de educar um filho, né, uma criança, é do Estado. Do Estado.
do Estado e depois dos pais. Então parece que os pais são meio diminuídos na história, mas o responsável principal é o Estado, a escola, no caso, né? E o que acontece dentro do ambiente escolar? A maioria das redes de ensino públicas, elas são alimentadas por uma ideia chamada ensino construtivista, né? Esse ensino, dois representantes bem importantes, um deles mais famoso é o Paulo Freire, e o outro é Jean Piaget. O que eles pregam? Eles falam que o professor, ele não é um educador. Ele não vai ensinar a criança. Ele é um facilitador. E ele, junto com a criança, vão descobrir o mundo. É bem romântico, bonitinho a fala. Mas qual que é a visão por trás de tudo isso? É uma desconstrução da imagem de autoridade. Então, esse processo de educação no ensino, ela está desconstruindo totalmente o referencial que a gente tem de autoridade. E aí a gente começa a refletir isso na política, quando a gente tem um presidente. O pastor Milton sempre prega isso, né? Além de o pastor Milton não concordar, e a igreja não concordar com o PT na época, a nossa nação vaiou a Dilma Rousseff. Porque desde criança, nós já somos estimulados a desconstruir essa imagem da autoridade. Então, a gente vê isso acontecendo com os pais, a gente vê isso acontecendo com os pastores, a gente vê isso acontecendo com os patrões, né? O patrão sempre tem aquela imagem do diabo, né? Do cara opressor, que sempre está no meu pé. E a gente vê que isso é o quê? É uma força cultural da educação. A nossa educação, e aqui, lógico, eu estou dando exemplo do Brasil, mas a gente tem que ver isso no mundo todo, como o mundo tem nos educado, né? Acho que antes a pergunta era o que eu faço, agora talvez uma pergunta interessante é o que eu aprendo, o que eu estou aprendendo, o que o mundo tem me ensinado. Eu estava lendo Augusto Cury falando que na nação brasileira a educação está atrasada há 30 anos, porque não geram as pessoas para serem pessoas pensantes, mas geram pessoas para seguir regras, seguir coisas que vêm de trás já estão erradas. Então ele fala muito sobre essa revolução na educação, porque tudo parte da educação, né? E se o Estado entra num lugar onde tira a autoridade dos pais, acabou a família, cara. Isso que o pastor André mencionou é alarmante, assim, porque a gente vê os índices, né, de pesquisas, o ranking de educação do Brasil comparado com outros países, nós estamos muito abaixo, né? Nosso ranking de média intelectual é muito abaixo da média. Mas eu acredito também que a escola ou o Estado não é a única forma de nos educar, mas a própria cultura pop nos educa. Sim, né? muito mais do que a gente vê filmes, outras, séries, a gente vê os jovens, né? A gente tem aquela Stranger Things, a série, né? Que hoje está na alta, né? Está bem popular. Cara, aquilo lá ensina muito nossas crianças, nossos adolescentes. Nós mesmos, muitas vezes ali estamos sentados só para passar tempo e se entreter com aquilo, mas a gente está sendo educado e a gente nem percebe. Né? Esses dias eu estava na casa do meu sogro, do pastor José, e estava naquele canal Viva, e estava passando A Grande Família. E a gente dando risada, né? Acho que na época realmente era legal, né? E é engraçado. E ela não é ela é um programa de TV que ela não tem, não é tão fomentado e desconstruído como é hoje, né? A gente vê um programa hoje que é bem mais ridicularizado o evangelho, né? Naquela época não era tanto. Mas a gente vê que ali já mostrava totalmente uma família disfuncional. Um pai disfuncional, uma mãe disfuncional, um filho disfuncional, aí o Agostinho, que é aquele cunhado mala que sempre dá o nó, o cano. Então, assim, é legal, é bonito, a gente dá risada, mas a gente está sendo educado e a gente nem percebe. E ali é o reflexo da família brasileira. Não, retrato, né? É isso que eu ia falar. É um retrato da família brasileira. Você como entra na família, né? Mas falando sobre a cultura no reino, na educação, acho que é muito importante a gente valorizar a figura do professor aqui, né? Do profissional da educação. E até dizer de nós aqui que somos pastores, né? Que estamos envolvidos com a igreja, meio que 100% do nosso tempo, de como é uma profissão, é um propósito, um cargo, uma vocação que precisa ser valorizada. Né? Eu e a Flávia, a gente tem uma discípula que é a Vanessa, diaconisa aqui na casa, que ela é diretora no CEMEI aqui em Pinhais. E dos desafios que ela traz para nós, né? De como é desafiador para um cristão manter fiel aí os ensinos da palavra de Deus, né? No ambiente escolar. E, então, assim, você que é educador,
você que trabalha, né, com escola, você que dá aula, é muito importante que você estude, que você se informe. Existem muitos recursos hoje em dia que te ajudam aí a ser um melhor professor, a ser uma melhor professora, levando a palavra de Deus como um balizador, né? O Hudson falou aqui de questões históricas, né? Que são realidade na nossa vida há muitos anos, mas mesmo assim, acho que você até ia falar do homeschooling, não? Você ia falar do homeschooling, não? Não, é uma forma, talvez, de tratar o problema, né? Mas não é o único. Eu acho que hoje existem igrejas cristãs, protestantes, confessionais, que elas já têm uma outra metodologia de ensino. Às vezes elas até usam o construtivismo, mas elas redimem isso para o evangelho, né? Elas desconstroem, não pegam tudo. E voltando aqui nessa questão, né, Hudson, a questão da família também, adentrar nesse lugar da educação do filho, principalmente está acompanhando o que o seu filho está recebendo da escola. Sim, eu acho que isso que é primordial para nós como cristãos. Isso é muito importante. É acompanhar o que os nossos filhos estão recebendo na escola. Entendeu? Então o pai fazer parte da vida do filho, indo até a escola, questionando aquele ensino. Né? Eu como pai procuro sempre estar ali na escola da Maria Fernanda, tal, conversando, por que esse ensino, por que mandaram isso aqui. Isso é fundamental, porque nós estamos agora defendendo uma cultura, e a verdadeira cultura que é a cultura do reino, contra uma cultura que é errada, que é a cultura do mundo. Então nós como pais somos responsáveis por isso também. Muito importante. E você vê assim, ó, como estavam falando, né? E como tudo vai partir de você entender como funciona a cultura do céu para a terra. Porque enquanto vocês estavam falando, né, o pai participar e tal, é a passagem ali onde o faraó manda dar, falou, ó, tira a palha deles, deixa que eles vão atrás de tudo, deixa que eles construam e façam tudo. Para quê? Para que eles não tenham tempo de adorar a Deus. Aí você olha hoje o retrato da família, o pai não tem tempo de sentar com o filho. Por quê? Porque ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para trazer sustento, está tudo muito caro e tal, e tal, e tal. Então trabalha, e eu não tenho tempo de sentar e ver o que meu filho está consumindo. Aí você olha, quando você faz um paralelo, então, né, a família, o pai ou a mãe, eles estão só inseridos na cultura do mundo, preocupados com as coisas dessa terra, preocupados, focados com as coisas dessa terra e não olhando para aquilo que Deus pode fazer. Então eles não conseguem viver, né? Quando Jesus fala, ó, não andais ansiosos por coisa alguma, né? Porque Deus vai sustentar, Deus vai cuidar. Então assim, porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu tenho que fazer muito, porque eu tenho que fazer muito curso, porque eu tenho que trazer muito recurso para dentro da minha casa, eu não tenho tempo de cuidar dos meus filhos. E a partir do momento que eu não tenho tempo de cuidar dos meus filhos, o Estado cuidar. O Estado cuida dos meus filhos. Depois isso é um perigo. Você vai só colher a consequência. E em Deuteronômio 6, ali a Bíblia deixa bem claro que os pais educando os filhos, né? E eu acho isso super interessante, porque a gente acha às vezes que, eu às vezes tenho esse pensamento, que educação só está ligado à parte teórica, intelectual, né? Mas se me perguntar, não sei vocês, mas se perguntar uma fórmula de física que eu estudei lá no ensino médio, eu não lembro. Mas o ensino que meu pai e minha mãe me ensinaram lá em casa, eu lembro. Ou a entendeu? falta dele, né? Ou a falta dele, lógico. Dele. Por quê? Porque educar não é só teoria. Não. E o colégio, as escolas, cara, me ensinaram muita coisa errada. Me ensinaram coisas boas também. Não posso ser, né? Aqui, senão a gente só está demonizando as coisas. Me ensinaram muitas coisas boas, mas me ensinaram muitas coisas ruins também. Porque aí que Augusto Cury fala, né? Que esse ensino está muito defasado porque ele traz muita informação, muito conteúdo nas questões para as pessoas, mas não faz a pessoa pensar. A prática acaba... Não faz a pessoa pensar. Por que desse conteúdo? Por que dessa situação, né? Partindo aqui, nosso tempo está acabando. Partindo para a questão do trabalho. Queria que você contribuísse um pouquinho, pastor André, sobre a cultura do reino no trabalho. A cultura do mundo no trabalho, a cultura do reino no trabalho. A gente falou um pouquinho, né, sobre sim. Falamos até perda de tempo, né? os professores, como que você... É algo que você falou que eu acho muito, muito válido, a gente pensar sobre isso e realmente rever algumas coisas. Né? Hoje nós vemos a cultura do mundo no trabalho, as pessoas elas estão lá por dinheiro, por um cargo, muitas vezes aquela questão de puxar o tapete do outro para mim subir de cargo, essa é a cultura do mundo. A cultura do reino é eu estou lá para servir. Eu estou lá para fazer, não para o meu patrão, mas eu estou fazendo para Deus. Então, quando você começa a confrontar os seus comportamentos da cultura do mundo para a cultura do reino, a tua mentalidade começa a ser transformada e você começa a repensar. Por que eu trabalho nessa função? Hoje, infelizmente, nós vemos uns profissionais, e eu digo em todas as áreas, você vê péssimos médicos, péssimos professores,
Por quê? Porque estão lá muitas vezes por dinheiro ou por uma necessidade de momento, mas não estão lá por uma vocação. Não estão lá por uma paixão. Não estão lá porque foram chamados para aquela função. Não, estou lá porque eu quero ganhar isso ou porque eu quero um status. Então a gente, infelizmente, está vivendo... E essa é a pregação da cultura do mundo. Você precisa ser alguém, você precisa ganhar, você precisa possuir, você precisa ter. Você precisa de estabilidade financeira. E tudo isso só te traz um peso e uma destruição. E qual que é a cultura do reino? Primeiro eu sou. Depois eu faço. Uhum. E a cultura do reino o que é? Eu não estou lá para ser. Eu estou lá para servir. Eu estou lá fazendo, não meu patrão. Embora meu patrão me contratou, mas eu estou ali fazendo para Deus. Tudo que eu faço é para Deus. Então, quando você consegue captar isso no seu coração... Eu lembro quando eu me converti trabalhava numa empresa em Curitiba, eu me converti na época. Foi uma mudança que foi acontecendo durante os anos que eu participei daquela empresa dentro de mim, que foi revolucionando o meu ser. E a partir do momento que eu comecei a revolucionar a minha vida como um profissional, a empresa também começou a ganhar. Porque eu comecei a trazer mecanismos do reino para os meus negócios. Mecanismos do reino para aquilo que eu fazia. E meu patrão começou a entender aquilo. Ele falou, não compra nada sem nota fiscal mais. E ele começou, então, a entrar junto comigo naquilo. E a empresa cresceu. Porque não tem como você estar cumprindo princípios da palavra e não prosperar. Agora, a cultura do mundo tem o seu jeito, o seu jeitinho. Mas eu li uma frase há pouco, que tudo aquilo que você está fazendo, uma hora você vai colher os frutos daquilo, vai ter o resultado. Seja para bom, seja para o ruim. Então, eu gosto de pensar que tudo que nós fazemos, que nós estamos aqui hoje no Alcance Mais, servindo nesse momento, é para Deus. Primeiramente, é para Deus. Lógico, vocês estão sendo alcançados aí, tudo mais. Tudo é para Deus. Cultura do reino, tudo é para Deus. Eu trabalho para Deus, é servir ao outro. Eu vou para o meu trabalho, tem que mais uma vez, aquele patrão, aquele desgraçado. Não. Não é verdade? A cultura do mundo, você pensa assim, não, que miserável, tem que trabalhar, aquele desgraçado, aquele chato. Não, cara. Eu estou indo trabalhar porque Deus me proveu esse trabalho. Através desse trabalho, das minhas mãos vem o meu salário, mas eu estou ali servindo ao Senhor. Começa a mudar a sua mentalidade. Começa a mudar a sua forma de ver. E as suas ações vão corresponder. Mude seu pensamento, mude sua vida. Eu acho muito interessante isso, porque a cultura do reino parte do princípio que nós não precisamos de mais nada. A cultura do reino parte do princípio que nós somos suficientes em Cristo Jesus. Eu não preciso de mais nada para ser sustentável. Em Cristo Jesus eu tenho tudo o que eu preciso. É óbvio que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Que a gente precisa viver. Mas eu não vivo mais pela necessidade. Eu vivo para doar. Eu vivo por um propósito. E aí, quando você vai com esse pensamento para o seu trabalho, né, você fala, o patrão desgraçado. Né? Acontece, acho que, sei lá, 70% dos que estão assistindo aqui já tiveram esse tipo de pensamento. Mas quando você entende que você não precisa de mais nada, de repente você está num ambiente hostil aí. De repente Deus colocou você nesse lugar para você ser bênção. Né? É muito interessante isso, porque quando a gente vive por essa perspectiva, você não vê mais, você não interpreta as coisas pelo que você vê. Você interpreta as coisas de maneira espiritual. Então, aquela pessoa que de repente está tratando você mal no trabalho, tá te coagindo, é um patrão ruim, uma pessoa ruim, de repente ela por trás desse comportamento está gritando. Está gritando por ajuda, está gritando por uma oração, está gritando por alguém que mostre para ela a luz. E você que conhece a palavra, que conhece o reino de Deus... É o doador do reino. De repente você não está aí por causa do dinheiro. Você está ali porque você vai mostrar Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Eu lembro de um atendimento que eu fiz, um discipulado, de um menino que ele falou, cara, eu não aguento mais o meu trabalho, eu quero sair daqui, eu quero sair desse trabalho porque eu não estou ganhando bem, o horário é ruim. Enquanto ele falava aquilo, eu percebi, puxa, que ruim mesmo. Eu acho que ele tem que procurar um trabalho, né? Mas ele foi falando. E o Espírito Santo me levou a dar um conselho para ele falar, cara, você já tentou tudo que você podia fazer para ser melhor? Você já fez tudo o que você podia fazer para o negócio ser melhor? Porque muitas vezes você está indo no banheiro e levaria 5 minutos para você fazer o que você tinha que fazer, só que você fica lá por 15, 20 minutos. Né? Para estar matando tempo. Você tinha que chegar às 9 horas, está chegando às 9h15. Você tinha que atender um cliente de um jeito, porque você está
você está atendendo de outro. Então, assim, você entende? Às vezes a nossa responsabilidade como filhos de Deus é que precisa ser... E quando sabe? você olha para essa perspectiva da cultura do reino, que você está fazendo para Deus, as tuas atitudes começam a mudar. É isso, é nesse ponto. Porque e mudando essas atitudes, o ambiente muda. Porque você é um transformador de ambiente, cara. E você muda o ambiente. Não é o ambiente que muda você. É você que muda o ambiente. E a cultura do reino ela é tão impactante na nossa vida, porque a gente está falando do cara que trabalha, o CLT. Mas isso envolve tanto o patrão quanto o CLT, envolve tudo. Porque assim, quando a gente entende a cultura do reino, a cultura do evangelho, que é o quê? Servir. Deus serviu, Deus deu, Deus, isso parte de Deus. O servir é o DNA, né, do próprio Cristo. Cristo fala, né, que aquele que quer ser o maior, então sirva o seu irmão. E quando eu entendo, não, então eu sou o patrão, mas eu não estou ali para mandar, eu estou ali para servir aquelas pessoas com as pessoas que estão junto comigo. Então eu, na vida daquelas pessoas, tenho que ser eu preciso ser uma bênção para aquelas pessoas que, né, estão abaixo de mim. Eu estou ali para servir o Hudson, eu estou ali para servir o cara do almoxerifado, o cara do estacionamento. Eu estou ali para servir. A minha empresa serve o reino, a minha empresa serve as pessoas, servem as famílias. Mas isso só acontece quando eu tenho um choque com a cultura do céu. Porque se eu não tenho esse choque com a cultura do céu, então eu estou ali para ganhar dinheiro, eu estou ali para ficar rico, eu estou ali para ser mais um milionário no Brasil. Legal. O pastor André falou algo que eu acho bem importante, assim, interessante também, que é a questão da mentalidade, né? Como a gente tem lidado, a nossa forma de pensar o trabalho. E na maioria dos pensamentos, eu já tive várias vezes esse pensamento, parece que o trabalho ou trabalhar é algo maldito, amaldiçoado, né? Penoso. E eu lembro uma vez eu estava num discipulado, e aí um jovem também, né, reclamando do trabalho, como estava difícil e tal. E no meio da fala, no meio da fala dele, ele fala assim, cara, se não fosse Adão, né, a gente estaria bem de boa. Eu falei, opa, pera lá. Deus criou o trabalho antes da queda. Cultivar e guardar, o Gênesis 2,15, veio antes da queda. Você pode ler lá na narrativa bíblica, o homem peca depois, mas trabalho vem antes. Por quê? Porque Deus enxerga o trabalho como algo que glorifica Ele. E olha que legal que você falou, trabalhar, né? Cultivar é sinônimo de cultura. Isso. Na verdade, o cultivar e guardar faz parte da gente se relacionar com a cultura, né? Do e reino, o trabalho né? faz isso, sim, até com a do mundo, né? A gente tem que cultivar e guardar ela, né? De certa forma. Porque se o homem, desde o início, tivesse cultivado e guardado a cultura, ela não estaria corrompida. Não estaria como está hoje. Na verdade, a gente fala de um dualismo aqui, mas não existe, né? Só tem que existir a cultura de Deus. A gente fala isso para dar um exemplo, mas dualismo fica para um outro bate-papo, senão a gente... Gente, muito bom conversar aqui com vocês, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer ao Hudson, ao Wellington, ao André, por esse tempo aqui, a você que nos assistiu. Queria dar a oportunidade de você ofertar agora também, separar o seu dízimo, separar a sua oferta. Vai aparecer aí na sua tela o número do nosso Pix, as nossas contas, para você fazer isso de maneira eletrônica. Nós entendemos que, puxa, pastor, eu falar de oferta, sim, eu falo, porque isso é para nos abençoar. A nossa adoração para Deus envolve também o nosso dinheiro, e a gente sempre fala disso porque é a maneira de nós estendermos a nossa adoração sempre que nos reunimos, seja de maneira online, de maneira presencial. É isso. Eu queria agradecer mais uma vez a cada um de vocês também que nos assistiram. Deixe seu comentário aí no vídeo do que você achou desse bate-papo. Coloque ideias para a gente também fazer aqui daqui para frente. A gente sempre vai ter aí esses encontros online para nos abençoar também. Fica ligado aí nas nossas redes sociais, na nossa página, no nosso canal no YouTube. Sempre tem conteúdo novo aí para você ser edificado, edificar a sua vida, a sua família. Vamos orar para encerrar? Pai, muito obrigado por esse tempo que estivemos conversando aqui sobre a cultura do reino nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos ajude, Pai, a buscar na Tua palavra, na Tua presença, esse lugar, Deus, de ensino, esse lugar de aprendizado, de constante aprendizado, para que o Seu reino seja estabelecido nas nossas vidas. O Seu reino seja estabelecido através das nossas vidas. A cultura do Teu reino seja evidenciada em nós e através de nós. Eu oro
por todos os dízimos, por todas as ofertas, Deus, que o Senhor multiplique na vida de cada um, que possamos ter esse entendimento de que nós damos porque nós temos o suficiente. Há muito mais alegria em dar do que receber. Essa também é a cultura do reino sendo estabelecida nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça, que possamos fazer tudo sempre para a tua glória, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Obrigado, gente. E até a Abençoe. próxima. Tchau, tchau.